adorando ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh Pai, nós te adoramos, te louvamos.
sou tua porção, atraindo pela redenção do olhar. Se a graça é um oceano, eu estou me afogando. E o céu e a terra se encontram, e o meu coração é tomado em grande furor. E eu não perco meu tempo.
sairá. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. E te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. E te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. E te adoramos, Senhor Jesus. Maravilhas o Senhor faz, maravilhas o Senhor fez. E te adoramos, te adoramos, Jesus. Maravilhas o Senhor faz, maravilhas o Senhor já fez. Te adoramos, te adoramos. Maravilha, é isso daí. Deus, Ele fez milagre, Ele faz milagre. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, o mesmo. E nós estamos aqui ao vivo, para a glória do Senhor, né? Houve uma queda aí, o no-break nos segurou, saímos do ar. Mas voltamos novamente. E a pastora Lucimara está aí compartilhando, né? É benção. Graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus aí? Maravilha? Fala graças a Deus por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele faz, né? Ele fez e Ele faz maravilha em nosso meio. Ajeitando aqui o lugar aqui para espaço aqui no nosso estúdio aqui na igreja Vidas Transformadas. Maravilha. Esse fundo lindo aí, né? É maravilha.
Nós estamos lendo aí o livro de Atos, né? Terminamos aí 28 capítulos. Foi bênção. E você que está acompanhando a leitura, aprendeu aí, viu, né? Questão de você colocar no coração o desejo de ler a Bíblia, e você vai ver a igreja primitiva, né? O exemplo para a nossa igreja hoje está ali. Tudo que sai fora do que eles faziam é fora do Evangelho. Então nós temos que focar a palavra. A palavra é o poder de Deus. E se nós focarmos a palavra, entendeu? E conhecermos os atos dos apóstolos, nós vamos entender o que é o Evangelho. O que hoje chegam até a adorar o apóstolo Paulo, o São Paulo. Tem muita gente que até ora para ele, pede para ele interceder para Deus, né? Não é assim? Mas antes, o apóstolos, Pedro, é o São Pedro, eles eram considerados como criminosos, como forasteiros, como pessoas que promoviam dissensão, pessoas que eram contrárias aos costumes das religiões daquela época. Eles eram perseguidos pelos conselhos dos anciões, dos fariseus, pelos romanos. Eles eram considerados forasteiro, marginal. Prendiam eles, batiam neles. Era considerado como se fosse um delinquente. Só você parar e ver, entendeu? A palavra está escrito. Mas o interessante, o que nós temos que focar é o que eles faziam para brilhar tanto, o que eles faziam para perturbar tanto, entendeu? Eles causavam ciúme, inveja no coração dos homens amantes de si mesmo, dos homens idólatras da sua religião, da sua tradição. E se você for analisar aqui, não mudou nada, só muda o nome. Hoje não se encontra um fariseu perseguindo aí, entendeu? Um ancião, mas se encontra os apologéticos, a pseudo-apologéticos, né? Que perseguem. É o mesmo, só mudou o nome, mas é a mesma coisa. Eles sempre estão olhando para acusar alguém, para perseguir alguém, para pregar uma brecha em alguém. Mas a palavra de Deus é bem clara, está aqui escrito. Aleluia. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, os apóstolos, quando constituiu os diáconos, ele diz: nós perseveraremos na oração, 6:4, e no ministério da palavra. Entendeu? O que os apóstolos faziam? Eles perseveravam na oração. O trabalho do apóstolo era oração e palavra. O trabalho dos apóstolos não era visitar as viúvas, visitar ali, visitar aqui, fazer aqui. Isso era o trabalho, não era dos apóstolos, foi direcionado aos diáconos. Mas a intenção, entendeu? A perseverança dos apóstolos em jejum e oração era tão forte que eles derrubavam os principados da cidade, as potestades, as forças organizadas do mal. Quando os diáconos estavam servindo a viúva, o órfão, cuidando das coisas deste mundo, ao mesmo tempo eles estavam participando da intercessão dos apóstolos, e eles eram beneficiados
por cooperar com a equipe de Deus. Falar a equipe de Deus, o time do Senhor. Aleluia. Então o que os apóstolos buscavam ia liberando o caminho deles, e eles, com certeza, eles oravam, meditavam na Escritura, entendeu? Mas os apóstolos, eles perseveravam na oração e no ministério da palavra, e liberava através das suas orações os territórios, e foi assim, foi impactante. Se nós olharmos aqui, a fúria de Satanás foi tremenda, que ele queria acabar com os apóstolos de uma forma assim, entendeu? Com mentiras, com engano, com ameaça de morte e tudo que nós vemos aqui em Atos dos Apóstolos. Basta você ouvir aí do capítulo 1 ao capítulo 28, você vai entender o que eu estou falando. Mas o primeiro mártir da igreja primitiva, Estevão, capítulo 6, versículo 8, está escrito: e Estevão, cheio de fé e de poder. Então, mesmo que os apóstolos estavam lá orando, jejuando, só dedicando ali, hora após hora, orando no Espírito Santo, orando em línguas, edificando a si mesmo, hora após hora intercedendo, entendeu? Alimentando seu espírito, levantando as mãos e abençoando Estevão, liberando o seu caminho, rogando por eles, pelos diáconos e por todos os irmãos. Satanás babava, enfurecia. Isso é o cristianismo. Quando nós temos foco, que é a palavra é o poder de Deus. Então nós vamos ver aqui que o capítulo 6, versículo 7 de Atos diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muitos números de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Até os sacerdotes da sinagoga convertia, e eles ali orando intensamente. Paulo sabia o que era não convencer o homem na carne, ele sabia, tanto é que ele escreveu em Éfeso, as cartas aos Éfesos, 6:10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Aí depois ele diz lá embaixo: porque nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Então ele sabia que o inimigo dele não eram os fariseus, não eram os escribas, não eram os anciões, não eram os romanos, mas o inimigo deles eram os principados, as potestades, as forças organizadas do mal, que operam nas regiões celestes. E ele fala: olha, vocês tomem toda a armadura de Deus, para que no dia da perseguição, no dia da pressão, vocês vão vencer e vai ficar firme na fé. Este é o segredo. Interessante que as pessoas estão preocupadas. Por que tem tantas pessoas que estão fazendo turismo? Eu não falo desviado, fazendo turismo. Saíram do meio do povo de Deus, está fazendo turismo lá em Sodoma e Gomorra. Por quê? Quantas pessoas eu também já encontrei, e quando eu ministrei a palavra em praças públicas, há muito tempo atrás, no evangelismo, quando está começando na fé, a pessoa disse para mim: olha, eu já orei, aleijado andou, e o cara estava ali viciado na maconha, está entendendo? Na cocaína, derrubado. Quantas pessoas estão assim, entendeu? Então e as pessoas estão dizendo que muitas vezes, por que tem tanta gente fazendo turismo, né? Desviado do caminho do Senhor, está entendendo? Porque não atentou para a palavra que está escrito: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E quando os apóstolos viu que para realizar as obras de Deus, eles precisavam de se fortalecer, então eles tiveram um discernimento de que se eles ficassem servindo a viúva, visitando o órfão, correndo para lá e para cá, eles estariam com brechas, eles estariam
sendo alvo, presa fácil para Satanás derrubá-los e impedir o cumprimento das profecias. Então eles foram e fortaleceram no Senhor, dia após dia, meditando nas Escrituras, dia após dia, orando em línguas, edificando a si mesmo, através da Santíssima Fé. Então o sucesso do ministério apostólico está em que os apóstolos, eles ficaram na posição que eles foram chamados. Não foi para servir a mesa, não foi para pintar um salão, um templo, cuidar de um banco. Eles foram chamados para perseverar na oração e no ministério da palavra, para que quando eles levantassem a mão na cidade, os principados, as potestades, as forças organizadas do mal, que domina a mente da humanidade, na cocaína, na maconha, no alcoolismo, na pornografia, na imoralidade, eles levantavam a mão, esses espíritos eram expulsos pelo poder do jejum e da oração, aleluia, de uma vida consagrada diante do altar do Senhor, aleluia. Então este é o sucesso dos apóstolos e os diáconos. Então quando ia pelos valados, eles não encontravam nenhum empecilho, e eles eram beneficiados por aquilo que eles estavam fazendo, que é a vontade de Deus, para que o corpo de Cristo fosse formado. Então todos nós temos que entender isso. No ministério apostólico, a fé tem que ter fundamento, e o fundamento não tem outra coisa, querido, não tem outra coisa, não tem corrente, não tem novena, não tem pedaço de pau, de pedra, não. A fé dos apóstolos estava na palavra. Ainda que as pessoas pegavam os seus lenços, seus aventais, e levavam e recebiam cura, mas nós não vemos os apóstolos pegando os aventais e levando para fazer cura. O povo que pegava, ia lá e pegava, e até a sombra deles curavam. Eles eram tão cheios do Espírito Santo que eles iam andando, até a sombra deles curar, porque eles estavam dentro da vontade de Deus. Então nós temos que entender que nós temos que obedecer a Deus, a vontade de Deus, os propósitos de Deus. E eles foram obedientes ao Espírito Santo, eles honravam o Espírito Santo como guia verdadeiro, aleluia. Então preste atenção. Esse outro no break está com um problema aqui, pode desligar ele, aleluia, está apitando aqui o no break, pode tirar daqui, senão fica esse barulhinho aí. Pode levar para lá, aperta o botão aí, isso, pode levar para lá, liga na tomada, lá na frente, falando para o técnico aqui pegar aqui, esse outro no break estava esperando aí, porque a energia acabou. Mas presta atenção, então os apóstolos, eles perseveravam na oração e no ministério da palavra, e quando eles saíam, eles iam para colocar o fundamento da palavra nos corações das pessoas, ministrava, ensinava o caminho, e falava: adeus, vamos se ver na glória. E o povo chorava, mas Paulo, você vai embora, Pedro, mas vocês estão com o Espírito Santo, aleluia. E através de cartas, tirava as dúvidas, não tinha e-mail, não tinha o Facebook, mas através de cartas que demoravam dias, meses para chegar, mas eles se comunicavam. Então, só que os apóstolos, eles se firmaram na oração e na palavra. Eles colocou o povo para crer na palavra. Eles persuadia os anciões, os judeus, a crer na palavra que eles liam e não criam. As palavras dos profetas, as palavras que Moisés deixou, Davi, Isaías. Então,
O segredo da igreja primitiva era o povo se firmar nas escrituras sagradas, nas promessas de Deus, que é as promessas da ressurreição. Eles colocavam o povo a querer ser uma nova criatura, ser transformado, ser cheio do Espírito Santo. Eles não incutiam na mente do povo para ser cheio de letra, cheio de conhecimento intelectual. Não, eles pregavam e as pessoas diziam: eu creio que Jesus é o Cristo. João pregou para mim. Aí ele diz: mas vocês receberam o Espírito Santo? Nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo. Então eles impunham as mãos sobre as pessoas, e na hora as pessoas recebiam o Espírito Santo e começavam a falar em outras línguas e profetizavam. Esta é a igreja, não tem outra. Assim, esta, qual denominação que é? Não, esta é a igreja de Jesus, igreja viva. A igreja viva, a igreja, aleluia, viva. Paulo impunha as mãos. Então vamos dizer que no culto que Paulo ministrava, ou se quer chamar de culto, ou de ministração, tinha batismo com o Espírito Santo e profecia. Onde Paulo passava, ele impunha as mãos. Onde os apóstolos passavam, eles impunham as mãos. Onde os diáconos passavam, eles impunham as mãos, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo. Mas por quê? Porque eles se fortaleciam no Senhor, na força do seu poder, e tomava toda a armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Toda a armadura de Deus, não é partes da armadura de Deus. Nós temos que prestar atenção. Nosso foco é a Escritura. Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos erram porque não conhecem a Escritura. Aí começa a inventar coisas e entrar por caminho de misticismo. Está entendendo? Não porque está fazendo por maldade, entendeu? É por falta de conhecimento da palavra, do conhecimento. Não, mas conhece Jesus, mas não conhece a palavra, a revelação da palavra. Está faltando fundamento apostólico, fundamento dos apóstolos. O ministério apostólico é um ministério que ele leva as pessoas à palavra. Foi o que Paulo fez. Então muitos dizem: mas por que agora tem apóstolos? De primeiro não tinha apóstolo. Nós estamos vivendo os últimos dias do arrebatamento. E os verdadeiros apóstolos, eles estão colocando as pessoas no fundamento, que é Cristo, cabeça da igreja. Não é uma denominação, não é um objeto. O objeto é Jesus. Cristo é o cabeça da igreja, onde nós é o fundamento, onde nós edificamos sobre esse fundamento. Nenhuma denominação tem o poder de curar, libertar, batizar com o Espírito Santo, nenhuma. E nenhum homem na terra tem o poder, se não foi dado do alto pelo Espírito Santo. Paulo era um homem, mas ele se firmou na palavra. Os apóstolos se firmou na palavra, os diáconos se firmou na palavra. E a palavra de Deus diz que crescia a palavra e multiplicava-se os discípulos, que até os sacerdotes passavam a crer na ressurreição de Jesus. Está entendendo? Crer na ressurreição, crer que nós temos que nascer de novo da água e do Espírito. Este é o fundamento, é o novo nascimento, é o ser uma nova criatura. Então, o que crescia no coração do povo é o prazer de pegar a palavra e se alimentar, é o prazer de alimentar o seu espírito com a palavra, sua mente, seu coração. Crescia o número de pessoas faminto pela palavra, faminto pelo Espírito Santo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que até os diáconos, os diáconos, eles eram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E outras pessoas, eles eram cheios do Espírito Santo, cheios de fé. Está entendendo?
porque eles estavam sobre o fundamento da palavra. Então, o fundamento apostólico é esse, o fundamento de Cristo é o cabeça, não tem outro cabeça, Cristo é o cabeça. Não tem alguém que tem uma denominação que é a mais velha, que tem mais poder, não existe isso, é mentira, isso é idolatria. Nós temos que derrubar as idolatrias. As denominações têm que existir, mas idolatria não. Homens são usados por Deus, mas idolatria ao homem não. Porque os apóstolos, eles tiveram esta dificuldade. O apóstolo Pedro, o povo queria adorar ele, João, pode ter certeza que inúmeras vezes, foi registrado algumas vezes, mas o apóstolo Paulo, entendeu? Eles queriam adorar ele, Silas, ele queria adorar, pensando que eles eram deuses, que desceu do Júpiter, Mercúrio, mas eles rasgaram as suas vestes e repreendia, sou homem como vocês têm que adorar é Jesus Cristo. Então, quando alguém incentiva a glória a uma denominação, a um ministério, você está incentivando a idolatria, e isso é abominação. Aí depois nós queremos o poder de Deus, e nós queremos ver sinais. Não vamos ver sinais enquanto tiver a idolatria. Vão ter sinais de mentira, de engano. Cessam-se as conversões. Aí fica migrando, aquela migração, entendeu? De cristão que sai de uma igreja e vai para outra, fica aquela migração, vai migrando. Aqui, na cidade, aqui na região, eu vejo, quando vem uma denominação nova, o povo corre para lá, vem uma outra, o povo corre para lá, é essa agora, e vai correndo, vai migrando. E a conversão, e a conversão da cidade, e a transformação de vidas, como é que fica? Um dia um cidadão ligou para mim e disse que tem um lugar aí, que ele foi, que é tão maravilhoso, que ele está sentado no banco, e a pessoa traz água para ele beber, traz água, você não levanta nem para tomar água. Eu falei, que maravilha, benção. Você não precisa pensar comigo, não precisa nem de orar então, só ir lá e, deixar o dinheiro e ter um sacerdote que vai orar por você, pensa comigo. Mas isso é uma enganação, querido. Todos, você e eu, nós, apóstolo, tem gente que pensa que apóstolo é algo que é superior, ou é algo assim. Apóstolo é um enviado, querido, é uma função no corpo de Cristo. Assim como a palavra diz que tem apóstolo, ela diz que tem profetas. Assim como ela diz que tem profetas, ela diz que tem pastor. Assim como ela diz que tem pastor, tem presbítero, diáconos. Está lá escrito, Éfeso, capítulo 4. Está entendendo? Então preste atenção, é um ofício. Mas eu e você, nós, entendeu? Temos que exercer o ofício. Agora, você que não tem um ofício, você tem a obrigação de examinar as escrituras. Você tem a obrigação. Jesus disse que nem só de pão vai viver o homem. Então, não é só dos jornais da televisão e do Facebook ou do WhatsApp que viverá o homem. Não é não, querido. Se você não alimentar o teu espírito, você vai ficar que nem aqueles galos de Angola. Tô fraco. Vai viver assim, tô fraco, me socorre, olha por mim, tô fraco. Então nós olhando para as escrituras sagradas, nós temos que ter um fundamento. E quando nós olhamos para os apóstolos, eles tinham fundamento, e ensinou para nós o fundamento, fortalecendo o Senhor na força do seu poder. E a palavra, entendeu? O avivamento vem quando todos, unânimes, todos passam a ter fome das escrituras, passam a alimentar seu espírito, e começa a ser cheio de fé. Você pode dizer comigo aí? A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não é uma varinha mágica que vai ser, não. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí eu pergunto, qual é a boca mais próxima do seu ouvido? Não é a da minha esposa,
mas é a minha, que vive com a boca que está próxima de você 24 horas, qual que é? A sua. Então abra a tua boca e comece a dizer: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiz o seu santo nome. Aleluia. E vai declarando a palavra de Deus para você mesmo, louvando a Deus, salmodiando, que você e eu vamos ficar cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O que nós estamos olhando para o mundo, é um mundo onde predomina o engano, a mentira, a falsidade, a morte, tudo isso que nós estamos vendo, a injustiça, é o mundo que nós estamos vivendo. Sempre foi assim. Lê Atos, que você vai ver que homens religiosos, mentirosos, homens sem temor de Deus, homens que se diziam sacerdotes e mentirosos, está entendendo? Inventava calúnia dos apóstolos, queria matá-los. Homens religiosos que jejuaram, ficaram sem comer, só voltava a comer quando Paulo estivesse morto. Eles deu um decreto. Então, mas Paulo morreu só na hora certa, na hora que Deus falou: é agora. Paulo, ele diz: se eu viver, maravilha, se eu não viver, tenho certeza da minha salvação. Então, o exemplo para nós hoje, para você vencer os ataques dos demônios na sua vida, em todos os aspectos, ministerial, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em todos os aspectos, é você fortalecer no Senhor na força do seu poder. E o segredo para que o Brasil possa mudar está na unidade dos apóstolos, na unidade dos pastores, na unidade dos presbíteros, dos bispos, dos anciões, na unidade da palavra. Não é a unidade de nós estarmos juntos, assim, vamos estar juntos para fazer uma união. Não, a unidade é todos na mesma fé, perseverando na oração e na palavra, e nos jejuns, todos no norte, no sul, no leste, no oeste desta nação, que juntos em oração, quando os apóstolos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os bispos, eles se unem com a palavra, automaticamente os demais que não têm ofício, eles entram nessa fé, porque nós somos como um espelho que resplandece aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de mim vai resplandecer, entendeu? Se a luz no meu ser, na minha vida, ela vai resplandecer no mundo. Está entendendo? As orações que eu fiz, as meditações, tudo, agora quando eu venho para o mundo, esta luz resplandece aquilo que é verdadeiro, aquilo que é prática. Não adianta eu pregar a oração, ora em línguas, edifica-se a si mesmo, mas eu mesmo não orar. Não adianta nada eu pregar, leia a Bíblia, medita na Bíblia, fala da palavra, e eu mesmo não praticar. Eu posso até pregar, mas a palavra de Deus diz, é como um jovem, um homem, que olha no espelho, dá uma olhadinha, arruma o cabelinho, e virou as costas, saiu do espelho, logo esqueceu. Está entendendo? Mas se eu falo aquilo que eu pratico, Paulo diz, eu falo aquilo que eu pratico para afirmar mais ainda na mesma fé, da prática dessa verdade. Então nós precisamos ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Este é o fundamento da igreja. Este foi o fundamento que Cristo colocou.
Se você for analisar ali os finalmente, os relatos finalmente de Jesus, ele diz: ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. E depois ele diz lá em Atos 1:8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia. Está entendendo? É nessa fé, ser testemunha. Testemunha. Eu sou testemunha. Se você é testemunha da palavra, a palavra é o poder de Deus. E eu sou testemunha que a palavra é o poder de Deus. Você conhece o Espírito Santo? Não, nunca ouvi falar. Vem aqui que eu vou impor a mão sobre você e você vai receber o Espírito Santo. Quantas pessoas eu impus a mão e elas receberam o Espírito Santo? Quantas pessoas eu impus as mãos e ela recebeu a cura? Quantas pessoas eu impus a mão e Satanás saiu da vida dela? Então, existe ministério apostólico ou não existe? Questionaram Paulo se ele era apóstolo, e falavam que ele era falso apóstolo. Questionaram até o próprio Cristo: com autorização de quem o Senhor faz essas coisas e fica pregando? Jesus não passou pela escola de Gamaliel, como passou Paulo. Jesus não era formado ali. Eles falavam: mas como? Ele não é formado. Jesus não era formado na escola deles. E eles ficavam assim, revoltados. Mas ele não é membro do conselho da sinagoga, como pode agora fazer isso na cidade? Então, está entendendo? Não mudou, queridos. Não mudou. Tá? Não mudou, continua. Você pode ver que não tem fariseu perseguindo a igreja, mas tem os falsos teólogos, falsos, porque os teólogos verdadeiros, nascidos de Deus, eles entendem a coisa de Deus e não perseguem aqueles que estão sendo usados por Deus, porque eles não têm ciúme, eles não têm inveja, porque são nascidos de Deus. Mas os teólogos da letra são os apologeticamente corretos, que a verdade é uma mentira. Se você for fazer uma triagem da vida desses fundadores, você vai encontrar coisas horríveis. Era assim na vida dos anciões, dos fariseus, dos escribas, e não mudou. Eles estão sempre se levantando contra aquilo que é verdadeiro. É lógico que eles vão levantar contra aquilo que é falso fora das escrituras. Lógico, eles procuravam um erro em Jesus para condená-lo. Mas Jesus é o Deus Todo-Poderoso, que estava guiado pelo Espírito Santo, assim o apóstolo Paulo, Pedro. Mas se procurarmos alguma coisa, vamos encontrar no apóstolo Paulo, ou não vamos, ou no Pedro não vamos, ou eles eram perfeitamente perfeitos, não, vamos encontrar. Mas Paulo, ele pôs um fundamento. O fundamento não era ele, o fundamento não era ele, ele não pôs ninguém no fundamento, ele como fundamento. Ele falava: Cristo é a pedra angular que sustenta o edifício. Está entendendo? Então, ele é a pedra angular, não é nenhuma denominação, nenhum nome de alguém, é Cristo, querido. Cristo é o fundamento, que você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida, e renunciar aos outros cristos, falsos cristos, dependência humana, proteção humana. Nós temos que seguir os princípios da igreja primitiva. Por falta de perseverar na palavra e na oração, nós partiremos por coisas místicas, voltamos ao judaísmo, aos costumes que já foi, que não é mais agora para a igreja. Então nós temos que firmar nessa fé. E esta palavra não é só para apóstolos, pastores, presbíteros, diáconos, é para você, para mim, para nós. Porque o dia que o vento bater na tua casa, ninguém vai conseguir segurar a sua casa, nenhum homem vai segurar a sua casa, querido.
Jesus disse que aquele que ouve e pratica a fé, a sua casa é construída na rocha. Mas aqueles que ouvem e não praticam, é casa na areia. Vai vir a chuva, vai vir o vento e a tua casa vai cair. Que adianta eu pregar, orar no Espírito? Que adianta eu pregar, ser cheio do Espírito Santo? Quando eu estou falando essas verdades, eu estou sendo perseguido, estou sendo bombardeado, não por homens. Lógico que Satanás tem que usar alguém, como usou os escribas e os fariseus. Mas nós temos que entender que quando nós oramos, aniquilamos o poder de Satanás. Os homens usados pelo diabo perdem o poder, porque o poder deles é o poder do diabo. E quando nós tiramos o diabo da vida deles, eles ficam assim: oi, tudo bem? Oi, o camarada está querendo te matar, e agora está aí: oi, bom dia, desejo o melhor para você, feliz ano novo. Você fala: você não entendeu? Você entendeu? Eu lembro que eu estava pregando na cidade de Ipiguá, numa esquina. Veio um homem com um pedaço de pau para me bater. Eu estava pregando na esquina, e quando ele chegou uns 3 metros perto do microfone que eu estava pregando, chapéu na cabeça, aquela cara feia. Aí, quando ele levantou o pau assim, eu parei de pregar e falei para ele: Senhor, Jesus Cristo te ama, e eu também. O homem tirou o chapéu e começou a chorar, e disse: nunca ninguém disse uma palavra dessa para mim. Abracei ele e foi embora, não bateu em mim. Mas o diabo que estava nele queria me bater de pau. Então muitas pessoas são usadas pelo diabo, entendeu? Para te bater de pau, para acabar com você, para te difamar. Mas ora por eles. Jesus falou: ora por eles. Eu vou te processar. Para com isso, não processa não, ora por eles. Ora, repreende esse demônio, que ele vai ficar bom e vai te pedir perdão, se ele quiser entrar no reino dos céus. Está entendendo? Então, nós temos que perseverar na palavra. A palavra é a doutrina, e a doutrina universal para todo mundo. Não estou falando de igreja, não, estou falando universal para todas as tribos. A doutrina é uma só. Vamos lá? Essa doutrina não tem como não entender. Bem dizer quem te maldiz, fazer bem para quem te faz mal. Se o teu inimigo pedir para correr 1 milha, corra 2. Se pedir lhe a túnica, entrega-lhe a capa. Está entendendo? E orar por aqueles que te perseguem e te maltratam. Tem que orar. Orar por aqueles. Mas que jeito você ora de outro? O diabo que usa a boca do fulano de tal, fecha a tua boca agora em nome de Jesus. Cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. E o diabo tem que obedecer, porque Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Aleluia! E a autoridade é dada para aqueles que perseveram na palavra e na oração. Porque esta casta de demônios não se espere senão com oração e jejum. Se uma pessoa se levantar contra aqueles que jejuam e oram e ministério da palavra, vai encontrar os aguilhão de Deus. Não precisa nem desejar, eles vão encontrar o aguilhão de Deus. O apóstolo sabia disso, ele sabia. Quando chegou no caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, para quem? Para Saulo de Tarso, e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Sabe por quê? Saulo estava perseguindo os apóstolos, os que criam em Jesus, os que eles diziam que era da seita do Nazareno. Alguém pode olhar para mim e falar assim: esse apóstolo é da seita da vida transformada, é o pseudo apóstolo, é autopseudonimia. Então eu estou preocupado. Eu estou dizendo é isso, é aquilo. Não, você tem que perseverar na palavra e na oração. Aquele que não anda comigo, fica para trás, eu vou caminhando. Aleluia, eu ando na palavra e na oração. Se as pessoas crêem que orar em línguas funciona, edifica a si mesmo,
Não quero nem saber. Eu quero saber que eu creio e eu vou praticar essa fé. Se as pessoas acham que não precisa ler a Bíblia todo dia, meditar nela, fazer o quê? Eu não vou ir contra. Não vou convencer a pessoa a fazer isso. Eu vou praticar. Porque eu quero perseverar nessa verdade e ensinar essa verdade. Sem você perseverar na palavra e na oração, querido, se revestir de toda a armadura de Deus, vai vir as lutas, perseguições, e se você está em Deus, você vai deixar que Deus te defende. Certa vez Deus disse para mim: se você se defender, eu não te defendo, deixa Ele te defender. Foi assim que a igreja primitiva fez. Estevão estava lá pregando e o povo apedrejando ele, e ele olhou para o céu e viu Jesus de pé à direita do Pai, e olhou para Jesus e disse: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, não lhe impute esses pecados. E quem estava lá? O apóstolo Paulo, que não era apóstolo, era um assassino de cristão. Estevão perdoou ele. E depois que Estevão perdoou ele, eles todos, o apóstolo teve um encontro com Jesus, e Jesus falou: por que tu me persegues? Jesus não falou para Saulo assim: por que você matou Estevão? Por que você está perseguindo João, Pedro, Mateus, Lucas, Marcos? Por que está fazendo isso, Saulo? Não, Jesus disse: por que tu me persegues? Então, se nós estamos vivendo na fé, na palavra, o único Salvador nosso é vidas transformadas? Não. O único Salvador nosso é Jesus Cristo. Só Ele salva. Só Ele é o Salvador. Ele é a pedra angular que sustenta o edifício. Se alguém edifique, edifique segundo o fundamento. Se nós estivermos praticando isso, se alguém nos persegue, está perseguindo Cristo. E pode ter certeza, como Jesus disse para Saulo: Saulo, por que tu me persegues? Duro para ti é encontrar a ponta da minha espada. Você está dando um soco na ponta da minha espada. E naquele momento Saulo caiu. Caiu, todos caíram. A luz brilhou, eles caíram. Ficou cego, não conseguia ver a luz do dia. Depois Deus mandou Ananias ir lá e pôr a mão sobre ele e deu a vista de novo. Uma nova vista. Tirou aquela vista embaçada da teoria, da religiosidade, da letra que mata. Falou: ó, você é um cego, e vou mostrar que você é cego, e depois eu vou te dar a vista, e vou te mostrar as profundezas inefáveis da minha glória. Foi assim que Deus fez com Saulo de Tarso. Então o que nós precisamos é de entender isto. Muitas vezes nós explicamos, ensinamos e colocamos o fundamento, que é a palavra, que é o que Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí começamos com inovações. Se o Ibope é na direita, é lá, o Ibope que está dando aí, o marketing agora é na direita, aí o povo vai para a direita. O Ibope agora está dando, é na esquerda, vão para a esquerda. Nós temos que ter um alvo. Esse alvo é Jesus Cristo. Paulo diz: olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, o verbo, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito, aleluia, cheio de graça e de verdade, que é a palavra de Deus. Este é o princípio.
Satanás procura tirar as pessoas do alvo, fica inventando outras coisas que não está escrito, que eu não vi nenhum apóstolo fazer, não vi nenhum diácono fazer da igreja primitiva, fica inventando coisas, mas na verdade nós temos que ser cheio do Espírito Santo e cheio de fé. Vamos ser perseguidos? Vai ser perseguido, porque Jesus disse que ia ser perseguido. Mas não importa a perseguição, não vamos vender aquilo que foi pago na cruz com o seu próprio sangue. Nós vamos ministrar a graça de graça para todas as tribos e raça. Aí você fala: Edivaldo, como você vai sobreviver? Eu estou desde 2004, larguei tudo e estou perseverando na oração e na palavra, desde 2004. Tá? Então presta atenção, quantas vezes eu fui tentado a vir para a internet e falar: socorre eu, meu povo, porque eu estou precisando, socorre, não. Quantas vezes somos tentados no desespero? Então quantos homens e mulheres entram por caminhos de misticismo por desespero, e outros por malandragem? Paulo disse que uns pregam por amor, outros por inveja, outros por porfia e outros por dinheiro. Mas nem todos pregam por dinheiro. Procura um vídeo na internet vendo ou vendendo alguma coisa, vai lá, procura, vai lá no YouTube, vai aí no Facebook, tudo custa, mas quem me paga é Deus. Se Ele quer usar alguém, Ele vai usar, se Ele não quiser, Ele vai usar outro meio para me sustentar. Mas eu não vou, está entendendo? Misturar as coisas. Você é contra, Edivaldo, você é contra o dízimo, você é contra a oferta, você prega. Então acha aí que eu fico pregando contra alguma coisa, querido? Não prego nada contra, eu prego a graça, de graça. E quando as pessoas nascem de Deus, como eu nasci, eu tenho prazer de investir no reino de Deus, eu tenho prazer de fazer o melhor para Deus. E se eu preciso de alguma coisa, necessito, eu vou na palavra, que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora Deus pode provar a minha fé, chegar num dia que eu não tenho nada, zerou tudo, Ele vai ver se eu vou prevaricar, se eu vou agora inventar um meio para me sustentar, ou eu vou passar pelo caminho estreito e apertado, dando glória a Deus, e vou crer que Ele é o que sustenta eu, não importa as circunstâncias que eu esteja vivendo. Eu dou graças a Deus que estou até aqui, cheguei, estou aqui, hoje, dia 22, graças a Deus. Mas quantas vezes eu passei por lutas, provas difíceis, principalmente na área financeira, está entendendo? Mas eu nunca vim aqui fazer algo por dinheiro, eu nunca vim aqui fazer algo para você ser o membro da minha igreja, ou ser um patrocinador. Se você quer ser, você vai ser pelo amor. Deus vai falar com você, Deus vai tocar em você, mas eu não vou persuadir ninguém a nada. Deus é o que supre a minha necessidade. Se eu prego fé, eu tenho que ser o primeiro a viver da fé. Viver da fé é depender da palavra, é depender de Deus, é crer que Ele supre as minhas necessidades, não importa a circunstância, eu vou adorar Ele, não pelo que eu tenho, mas pelo que Ele já me deu, que é a fé e a graça. Então, quando Ele diz: de graça recebei, de graça dai, Ele já sabia o que ia acontecer nesses últimos dias, está entendendo? Então, se eu tenho fé verdadeiramente que Deus está comigo, eu não vou pedir a homens, eu nem vou pedir a Deus, eu vou adorar Ele. E a palavra já diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele já falou que já é acrescentado, então eu vou adorar a Deus. Pai, te dou graça, porque todas as coisas já estão acrescentadas.
o meu amanhã pertence a Ti, o meu vestir, o meu comer, Tu és o Deus que supre todas as minhas necessidades. Pai, eu Te dou honra, Pai, eu Te dou glória, porque Tu levaste sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, pelas Suas pisaduras eu já estou curado, e vou louvar a Deus, mesmo se eu estiver enfermo, eu vou agradecer pela cura, porque Jesus já levou a doença, é a cura. Então a fé tem que estar fundamentada numa palavra, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, eu não preciso de dinheiro para pregar o Evangelho, eu preciso de fé, eu preciso da palavra, do poder de Deus, aleluia, porque é Deus que opera o querer efetuar, é Deus que está operando nesta hora, neste lugar, é Deus. Então, se eu sou da fé, eu tenho que depender da fé, para que não venha trazer escândalo para aqueles que não conhecem a fé, para que nós não venhamos ser empecilho para as pessoas chegar até Jesus. Nós não podemos ser empecilho quando nós saímos fora das escrituras sagradas, passamos a ser empecilho. Mas quando nós pregamos a graça, o poder de Deus, a glória de Deus, a verdade estabelecida na palavra, e cremos que Deus é o que supre as nossas necessidades. Em 2004 Deus me chamou para o apostolado, o mesmo Deus que me chamou para a conversão, o mesmo Deus que tirou a prostituição, a maconha, a bebida, tudo que não presta da minha vida, o mesmo Deus que tirou. E as pessoas que conviveram comigo sabem e conhecem o meu testemunho, 32 anos de fé. Vai lá no boteco, pergunta se eu voltei lá depois que eu me converti para beber uma cerveja, uma cachaça, tomar um uísque, um conhaque. Eles vão falar: sumiu, não vi mais. Eu nasci de novo. O mesmo Deus que falou comigo: vai na casa do teu amigo tal, deu o nome, e eu fui lá, eu me converti. É o mesmo Deus que falou para mim e me chamou eu para o ministério apostólico. Falou: para mim, diz Deus, para mim você é meu apóstolo. Então, se Deus disse que para ele eu sou apóstolo dele, que ele está me dando o apostolado, eu estou preocupado com os apologéticos fariseus, hein? Estou preocupado com os escribas, com aqueles que diz que tem que ter uma prova de alguma coisa, o mesmo pediu prova para Jesus. Jesus fazia, que prova, que ele poderia mostrar, que assinatura, é o mesmo, não mudou. Nós temos que colocar fé na palavra, a palavra é a mesma. Então, querido, Deus está falando com você aí, que tem um chamado, e Satanás coloca dúvida em você no teu chamado. Você não depende de ninguém para que o teu chamado flua, você depende de você mesmo em Deus. Eu não dependo de ninguém para o meu chamado fluir, eu dependo de Deus e de mim mesmo, em obedecer. A obediência é individual. A Bíblia diz que dois vão estar numa cama, um vai subir, outro vai ficar. Dois vão estar no campo, um vai subir, outro. É tudo individual, querido. Se 1000 não crê que eu sou apóstolo, eu estou pouco me lixando. E eu sei que o título de apóstolo não vai mudar nada, mas eu não vou negar aquilo que Deus falou que eu sou. Como? Eu nasci, minha mãe registrou lá Edivaldo do Carmo. Agora eu chego e falo: eu não aceito esse nome, Edivaldo. Eu vou inventar, eu sou vamos lá, dá um nome aí, Lucimara. Eu sou o Sérgio. Eu não gosto desse nome, Edivaldo, entendeu? Alexandre, vai, um nome mais assim, né? Chique, Alexandre, tá entendendo? Agora Deus me chama de apóstolo, e eu vou depender de você aprovar se eu sou apóstolo. Está ficando doido? Mesmo Deus tirou a maconha de mim, a cocaína de mim, a prostituição da minha vida. Então vê quantas pessoas estão morrendo aí nas drogas. Vai lá e tira deles as drogas. Vamos lá, você tem poder? Você que é psicólogo, tem poder? Então tira as drogas dele, psiquiatra. Vamos lá, querido. Mas o meu Jesus tirou de mim. E o mesmo Jesus que falou comigo, ele falou de novo comigo: tu és o meu apóstolo. Então o apóstolo é enviado. Está entendendo? Agora não adianta nada eu falar que sou, eu tenho que ser. Aleluia. E o fundamento é esse: Cristo é o cabeça, não eu sou o cabeça. Eu apenas sou
eu vim para ministrar, servir. Eu estou aqui para servir. E como um servo eunuco, está entendendo? Sabe o que os eunucos faziam? Entendeu? Cuidava lá das esposas dos reis, mas só que eles eram eunucos, está entendendo? Então nós cuidamos da igreja, ministrando eunuco. Não quero saber se você vai nascer de novo, vai para a igreja A, B, C, D, F, G. Eu quero saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, que estou sendo instrumento de Deus para te abençoar, para que você cresça na graça, no conhecimento da verdade, e passa a produzir fruto digno de arrependimento, de novo nascimento, de transformação. Eu me chamo Edivaldo Carmo, Edivaldo Carmo, amém? Edivaldo Carmo, nascido dia 13/4/61, eu tive encontro com o novo nascimento, dia 14 de agosto de 1984, então, eu respondo por mim, querido, você responde por você no dia do juízo. Se você quer dizer que você é ateu, que você não crê, problema seu, você vai responder no dia do juízo, está entendendo? Diante do tribunal de Cristo. Se você crê, maravilha, se você não crê, maravilha também. Sabe por quê? E você responde diante de Deus, eu respondo. Então por isso, aleluia, esta palavra é para motivação e encorajamento à igreja viva do Senhor. As perseguições vão aumentar no mundo, e aqueles que não tiver a prática dessa fé na sua casa, está entendendo? Vão sofrer muito. Aqueles que têm dependência humana para orar, para buscar Deus, que depende de um grupinho, só vive da dependência sozinho, não consegue ter uma vida sós com Deus, vão sofrer muito. E tudo, queridos, é disciplina. É você que tem que determinar. Se você determinar que na tua casa, todos os dias, vocês vão se reunir e ler a Bíblia, juntos, você vai ler a Bíblia e não tem diabo que vai impedir. Este é o princípio para você colocar a tua família dentro da palavra. A gente recebe muita pedido de oração para a família. Satanás tem entrado nos lares. O índice de divórcio é muito grande. Todos nós que somos casados somos atacados pelo diabo. Todos que são casados, que vivem em Deus. Dia 24 agora faz 30 anos que eu sou casado. Vai fazer o aniversário de 30 anos. Quantos ventos, quanta chuva já bateu em nossa casa, mas nós estamos de pé, firme. E o segredo é todos os dias a minha família lê as escrituras junto, ora em língua junto, todos os dias. Eu digo que nós temos a primeira igreja, a minha casa, e ensino que você tem que ter a tua primeira igreja, que é a tua casa. E se você aprendeu todas essas verdades e não está praticando, você está sofrendo porque você quer sofrer. Você está sofrendo porque você quer. Você está sendo enganado porque você quer ser enganado. Sabe, aquela pessoa que, oi, vem cá, oi, eu não sou daqui, sim, por favor me ajuda, eu fui sorteado com esse bilhete, tem 100 mil reais para retirar ali, mas a fila está grande, se você me der 10 mil reais agora eu estou indo, eu te dou, olha, porque eu não preciso muito, só preciso agora. Aí se você quer coisa fácil, coisa assim mágica, você vai cair no conto do bilhete premiado. Está entendendo, meu querido? Então presta atenção. Se você colocar a sua fé em homens, em denominações, as denominações têm que existir. Não sou contra a denominação. Como eu poderia ser contra? A mesma coisa, você vai comprar uma lata de massa de tomate, você quer saber a marca? Eu quero a marca tal, não tem, eu quero essa, eu conheço, essa eu não conheço, A marca identifica o produto. Não sou contra a denominação, tem que existir, porque o conteúdo manifesta se é a palavra ou não é, dentro do lugar que tem a denominação. Ensina a palavra, ensina as pessoas a crer que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, é a pedra angular, é o único Salvador, aleluia, não tem mais outro Salvador. Então é essa fé que nós temos que ter, ainda que a igreja vidas transformadas, entendeu?
vira uma organização que tem que ter na terra, mas ela não salva, ela não cura, ela não liberta. A igreja viva, verdadeira, sou eu, sou você. O verdadeiro ministério é eu, é você. Nós somos a igreja viva. Então, se você não colocar a tua fé na palavra, o teu casamento não vai mudar, tua família não vai mudar, a sua vida não vai mudar. Mas se você colocar a palavra de Deus dentro de você, você e eu, nós seremos como Estevão, que está aqui. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aleluia! Cheio de fé e de poder. Deus quer que você seja cheio de fé e de poder, e com muitos sinais e maravilha comece a acontecer na tua casa. Deus quer usar as crianças de 6 anos, 7 anos, 4 anos, 8 anos. Deus quer usar os adolescentes. Deus quer usar os jovens. O meu filho começou a ser usado por Deus com 9 anos de idade. Então não tem essa, quem opera é Deus, o querer e o efetuar. Aleluia! E nesta hora, nós estamos aqui para exercer a fé na palavra de Deus. E Jesus disse, o que Jesus disse? Eu vou ler aqui, Mateus, aleluia, Mateus, capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 8. Eu estou aqui para fazer isto, ó. E indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. É o que nós estamos pregando aqui hoje. O reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebei, de graça dai. Ele mandou todos aqueles que crêem para curar enfermo, para expulsar demônio. Está escrito. Uma pessoa, ela recebe uma cura, ela recebe o poder de Deus na vida dela e ela nasce de novo. Outros não recebem cura e nascem de novo. Eu não recebi cura e nasci de novo. Eu recebi o impacto da palavra, o poder da palavra, o power da palavra. Mas nesta hora eu quero que você coloque a tua mão, você que está aí, coloque a tua mão sobre a telinha ou no teu coração e receba a tua cura aí agora. Pai, eu creio que está escrito na tua palavra, que a tua palavra é o poder que emana de ti. Pai, eu creio que está escrito: e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma ordem que tu deu para todos aqueles que crêem. E eu creio na tua palavra. E eu creio que Jesus já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós somos curados. Espírito de enfermidade, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espíritos que aprisiona estas vidas nos vícios, nós te repreendemos em nome de Jesus. Espíritos de contenda e confusão que está dentro desta casa, desta família, nós te repreendemos em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Espíritos que têm se levantado contra os apóstolos, pastores, evangelistas, diáconos, obreiros da igreja no Brasil, com espírito de calúnia e difamação e perseguição, e tem atingido milhares deles que estão desanimados, tristes, angustiados. Pai, permite que a tua palavra penetre entre a junta e a médula e vai até a divisão da alma.
discernindo os pensamentos e a intenção dos corações. Que esta palavra chegue aos ouvidos desses homens chamados para o ministério, e eles possam receber de ti o espírito da ressurreição, da libertação, da transformação. Que o coração deles venha ser cheios do gozo, da alegria no espírito. Que eles possam se levantar muito mais forte que antes, com fé e poder. Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, porque o teu Espírito está sobre nós. O teu Espírito está sobre nós. Milhares de milhares daqueles que foram escolhidos para glorificar teu santo nome. E nós te agradecemos por este domingo abençoado, pelas curas, pelos sinais, pelos prodígios e pelas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, pastor Robson. Graça e paz, Daiane, Renato, Mauro Fortunato, todos os nossos queridos que estão aí ligadinho conosco aí agora. Pastor Lucimar acabou de passar para mim aqui. Aleluia. Oh, tem mais gente, tem mais? Tem? Então vamos lá. Glória a Deus. O Farid, grande abraço, Farid Haddad de Oliveira, meu grande amigo. Você é bênção. Maria de Jesus Costa, Francisco Marcos, grande abraço. Cláudia Fabiana, aleluia. Deus te abençoe. Voltaremos aí depois com a leitura dinâmica da palavra de Deus. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.